Fala galera, tranquilo? Então, dando início à nossa playlist de Física 2, hoje nós iremos começar o estudo da chamada termologia. Pelo nome, o que você acha que vai falar a termologia? Bom, de modo assim bem grosseiro, podemos ver o quê? Termo. Termo lhe lembra o quê? Bom, pode lembrar temperatura, pode lembrar calor, não é? E logia, nós sabemos que significa estudo. Então, o que vai ser a termologia? Basicamente, vai ser a parte da física que estuda o calor, a temperatura e suas causas e efeitos. Vamos lá, por partes. Então, o que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar a definição de calor, vamos estudar a definição de temperatura, e aqui é bastante importante você entender uma coisa já. Calor é diferente de temperatura. Sabe quando a gente diz no dia a dia, eu estou com muito calor, estou com frio? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas. E também as suas causas e efeitos, ou seja, o que é que uma quantidade de calor pode provocar em um corpo, o que é que um aumento de temperatura pode causar em um corpo, o que é que um ganho de calor pode causar em um corpo. Então é isso que nós vamos estudar aqui dentro da termologia. Vamos falar aqui sobre formas de propagação de calor, quantidade de calor e dilatação térmica, beleza? Mas para começar, sempre a gente começa da onde? Do básico. Então vamos lá para os conceitos básicos. Primeiro, nós temos que entender o quê? O modelo de um sólido. Como assim? Qual vai ser o modelo de sólido, basicamente, que nós vamos utilizar aqui o tempo todo? Bom, imagine que é a seguinte situação. Se eu fizer esse desenho aqui para ti, ele faz algum sentido? Pensando em um sólido. Bom, professor, o que foi que você desenhou aí? Você desenhou aí várias bolinhas, não foi? Mas pensando no modelo de um sólido, isso te remete a quê, essas bolinhas? E aí, te remete a quê? Bom, você como um aluno esperto, vai pensar, um sólido é formado de quê? Um corpo é formado de quê? Bom, um corpo é formado de átomos. E esses átomos, nós podemos entender ele como sendo pequenas bolinhas de gude. Então, para facilitar, ó, a gente pode entender como essas bolinhas sendo pequenos átomos, mas até aí não resolve nada, né? Eu tenho aqui vários átomos que estão jogados aqui no meu sistema. Eles estão de forma jogadas. O que é que faz com que esses átomos virem um corpo? Bom, esses átomos eles têm que ter uma ligação. Eles têm que ter uma ligação. Então eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente ligar esses átomos, ó. Estou aqui fazendo uma ligação nos átomos, beleza? Então ligando aqui meus átomos. Pronto. Então meus átomos estão ligados. Agora sim eu tenho um sólido. Por que eu tenho um sólido? Porque eu tenho um conjunto de átomos. E esses átomos eles estão o quê? Estão ligados. Mas, professor, por que você desenhou essa ligação como se fosse uma espécie de mola? Bom, porque aqui para gente, para facilitar o nosso estudo, olha só, para facilitar o nosso estudo, nós vamos entender como se essa ligação fosse feita através com molas. Perfeito? De novo, para facilitar o nosso estudo. E facilitar é esse, professor. Lá na frente, quando a gente estiver falando de dilatação, você vai entender que esse conceitozinho aqui casa bastante com isso. Mas então, por que nós vamos entender esse átomo como sendo ligado por força elástica, né? No caso, com molas. Por que tem molas? Bom, porque esses átomos, dependendo da temperatura de um corpo, esses átomos eles não se encontram parados. Eles estão em constante movimento. E a gente vai já ver que esse movimento está intimamente ligado à temperatura. Ou seja, quanto maior for a temperatura do corpo, mais agitados vão estar seus átomos. Então imagine que esses átomos aqui, ó, estão todos agitados. Estão todos agitados. Ou seja, esses átomos eles estão em constante movimento. Eles estão em constante movimento. Então por que essa ligação deve ser feita como uma ligação com molas? Porque essa mola ela pode tanto esticar, como ela pode comprimir. Então essa ligação entre os átomos vai esticar e vai comprimir. Quando o átomo estiver muito agitado, uma temperatura muito alta, os átomos eles vão o quê? Vão cada vez mais longe, porque eles vão estar agitados. Se eles vão cada vez mais longe, essa força, ela consegue segurar esses átomos, porque é uma força elástica. Ela pode tanto esticar, quanto ela pode comprimir, beleza? Então essa força nós vamos entender ela como sendo uma força análoga com molas, ou seja,
vai ser análoga a uma força elástica. Análoga, não é a mesma coisa. Nós sabemos que na prática essas forças na verdade são forças elétricas em grande parte, não é? Essa é a verdade. A parte real do problema aqui, a parte real do problema é que essa força, a grande parte delas são forças elétricas. Mas aqui para a gente esse modelo de analogia a molas, a analogia a uma força elástica, já vai servir bastante. Então beleza, então eu sei que entre esses átomos tem as chamadas forças intermoleculares, ou seja, as forças entre as moléculas. E essa força nós podemos dividir ela em três partes. Eu posso considerar essa força como sendo uma força forte, posso considerar como sendo uma força fraca, ou ainda posso considerar como essa força sendo uma força fraquíssima. Então, essas forças intermoleculares eu posso dar três categorias: forte, fraca e fraquíssima. Por que isso, professor? Ora, porque eu sei que essa força forte eu posso associar ela ao modelo de um sólido. Como assim? No sólido, o modelo de um sólido é um modelo bem compacto. Se é bem compacto, os átomos eles estão muito perto uns dos outros, então tem uma força muito grande entre eles. Por isso, é uma força forte. Já essa força fraca é quando o objeto, né, o corpo, ele se encontra no estado líquido. Ele está um pouco compacto, só que é menos compacto que o sólido, então ele começa a se afastar mais um pouco. Então essa força já começa a diminuir. Então ela passa de forte para fraca. E quando é que a força é fraquíssima? Aí quando já é no estado gasoso, quando o corpo ele não tem um modelo definido. Então esses átomos estão jogados pelo ar. Ele não tem um modelo definido. Então, essas forças intermoleculares nós podemos categorizar em três partes: forte, ligada aos sólidos; fraca, ligada aos líquidos; e fraquíssima, ligada aos gases. Beleza? E só para formalizar aqui, ó, a força de interação entre os átomos é análoga à força elástica. Na prática, isso não é verdade, mas aqui para a gente, esse modelo vai servir bem. Perfeito? Vamos lá para o nosso segundo tópico. Bom, pessoal, então seguindo aqui nosso raciocínio, vamos agora aprender o conceito de temperatura. Para começar a diferenciar o que é temperatura de calor. Bora lá. Então, no quadro passado eu te mostrei o quê? Que quanto maior fosse a temperatura desses átomos, dessas moléculas, mais elas estavam agitadas, não era isso? Por isso que nós tínhamos que considerar aquela chamada força elástica. É para, digamos, prender os átomos entre si. Então, partindo desse ponto, o que seria temperatura? Temperatura nada mais é do que a medida do grau de agitação das moléculas. Então, a temperatura vai servir para quê? Para medir o quanto que essas moléculas estão agitadas, ou seja, o quanto que essas moléculas estão vibrando. Então, nós podemos fazer aqui uma relação entre vibração e temperatura, não podemos? Por quê? Porque a temperatura ela mede o grau de o quê? De vibração das partículas, o grau de agitação das partículas. Então você pode fazer a seguinte relação, ó. Quanto maior for a vibração das partículas, maior é a temperatura dela. Ou, quanto maior for a temperatura das partículas, maior vai ser a vibração delas. Quanto mais agitadas elas estiverem, maior é a temperatura delas. Deu para entender essa relação? Bom, e sabendo disso, já que temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas, se é uma medida, então ela se torna uma grandeza física, não é isso? E toda grandeza física possui uma unidade. E qual vai ser então a unidade de temperatura? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de temperatura é Kelvin, a famosa escala Kelvin. Mas lá na frente nós vamos estudar os três tipos de escala: escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Qual é que é a padrão do Sistema Internacional de Unidades? A escala Kelvin. Ela é chamada de escala absoluta. E a escala Kelvin nós vamos representar por um K, né? Bem simbólico. Então aqui, pessoal, eu vou ter duas situações com essas moléculas, com essas partículas. Eu vou ter moléculas agitadas, ou eu vou ter moléculas pouco agitadas. Eu vou ter moléculas agitadas, ou eu vou ter moléculas pouco agitadas. Qual a diferença entre as duas? Se as moléculas estiverem agitadas, elas vão possuir um alto grau de vibração. Então, elas vão possuir uma temperatura alta.
Se as moléculas estiverem pouco agitadas, elas vão possuir um baixo grau de vibração. Então, elas vão possuir uma temperatura baixa. Novamente, voltando aqui a essa relaçãozinha, ó, entre vibração e temperatura. Aqui pra gente, vibração e temperatura vão estar intimamente ligadas, beleza? Mas o detalhe aqui é o quê? É você não confundir temperatura alta com a sensação de calor. Entende isso? A nossa ideia aqui é você diferenciar o que é calor e o que é temperatura. Então, cabe aqui uma observação. Ó. Olha que observação capciosa essa. A sensação térmica de quente e frio, não tem a ver necessariamente com o valor da temperatura. A sensação térmica de você sentir quente ou frio não tem a ver necessariamente com o valor da temperatura. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Ó. Eu tenho 3 recipientes. Um está a 10 graus Celsius, o outro está a 30 e o outro está a 80. Se eu te perguntar aqui, na lata, qual é que tu vai sentir o maior calor se tu colocar a mão neles? Imediatamente tu vai me responder o quê? Ora, é o de 80. Se eu perguntar para ti, qual é que tu vai ter a maior sensação de frio? Aí tu, ora, é a de 10. Mas tu concorda comigo que nesse caso, isso não é um conceito absoluto? Pode ser um conceito relativo? Como assim, professor, um conceito relativo? Ora, se eu estiver considerando aqui somente esses dois corpos, os dois primeiros corpos, vou chamar aqui de corpo A e corpo B. Se eu estiver considerando somente o corpo A e o corpo B, quem é mais quente entre os dois? O de 30. Então, o corpo B, que tem uma temperatura de 30 graus, ele é mais quente. Perfeito? Agora, se eu chamar esse terceiro corpo de C e eu esquecer esse corpo A, se eu estiver agora considerando o corpo B e o corpo C, se eu te perguntar quem é mais quente, aí o corpo mais quente vai ser quem? O corpo C. E quem que vai ser o corpo mais frio, então? Vai ser o corpo B. Então, esse conceito de sensação térmica de quente e frio, você não pode atribuir somente ao valor da temperatura. Vai depender de quê? Vai depender também de uma referência, de quais corpos você está trabalhando e de quantos corpos você também está trabalhando. Perfeito? Então, daí a gente já começa a diferenciar esse conceito de uma temperatura alta e uma sensação de calor, uma temperatura baixa e uma sensação de frio. Tem a ver? Até tem, mas não é um conceito absoluto. Perfeito? Então, pessoal, agora vamos aprender o que é calor. Calor nós vamos representar pela letra Q. Você pode até estranhar, né? Calor, letra Q, é porque aqui a gente vai trabalhar com a quantidade de calor. Perfeito? Então, o Q vem da palavra quantidade de calor. Mas vamos lá. O que é calor? Bom, definição de calor é simples. Calor é uma energia térmica em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. De novo. Então, o que é calor? Calor vai ser uma energia térmica em trânsito. O que isso quer dizer? Que calor vai ser uma energia térmica que vai estar sempre em movimento. Calor é uma energia térmica que vai estar sempre em movimento. Você pode até pensar assim: existe uma energia em movimento. Essa energia em movimento se dá o quê? Se dá pela diferença de temperatura entre os corpos, no corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura. Enquanto essa energia está sendo transferida de um corpo para o outro, eu chamo ela de calor. Na hora que essa energia para de ser transferida, então ela já não é mais calor. Então tu pode entender calor como sendo um apelido provisório para essa energia. Deu para entender a analogia? Então, calor, tu sempre vai encontrar calor como? Em movimento. Que tipo de movimento? Um movimento espontâneo, indo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Por exemplo, imagine aqui que tu tem um corpo A, que ele tem uma temperatura de 100 graus Celsius. E tu tem aqui um corpo B, que ele tem uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, tu percebe que há uma diferença de temperatura, né? Então, se há uma diferença de temperatura,
vai existir uma troca de calor. Se há uma diferença de temperatura, vai existir uma troca de calor. Então, eu vou pegar esses dois corpos e vou aproximar um do outro. Ó. O corpo A com a temperatura TA e o corpo B de uma temperatura TB. O que acontece? Quando eu aproximo esses dois corpos e entre eles há uma diferença de temperatura, vai surgir um fluxo de calor, vai surgir uma energia térmica em trânsito, que é o calor. E esse calor vai fluir de quem para quem? Vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Vai surgir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. No meu caso aqui, ó, ele vai do corpo A para o corpo B. Perfeito? Quando o calor ele vai do corpo A para o corpo B, o que acontece? Ora, se o corpo A está perdendo calor, então a temperatura dele vai diminuir. E se a temperatura dele está diminuindo porque ele está perdendo calor, o corpo B que está ganhando calor, a temperatura dele vai fazer o quê? Vai aumentar. Então, tu também pode fazer essa ligação aí entre calor e temperatura. Quando o corpo ele ganha calor, então a temperatura dele tende a aumentar. Quando o corpo perde calor, então a temperatura dele tende a diminuir. Só que isso não acontece para sempre, né? Forever. Só existe troca de calor quando existe uma diferença de temperatura. Só que vai acontecer o quê? Vai chegar uma hora que a temperatura de A vai diminuir, que a temperatura de B vai aumentar, até que eles atinjam o quê? Até que esses dois corpos atinjam o chamado temperatura de equilíbrio, ou seja, esses dois corpos vão estar na mesma temperatura. Quando esses dois corpos estiverem na mesma temperatura, não há mais por que existir uma troca de calor entre eles. Então a gente diz que esses corpos atingiram o chamado equilíbrio térmico, perfeito? Então é bastante importante você entender esse conceito de temperatura. Quando é que de calor, perdão. Quando é que existe essa transferência de calor? A transferência de calor de forma espontânea vai existir quando tiverem corpos com diferentes temperaturas. E esse corpo vai fluir de quem para quem? Vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Perfeito? Aqui cabe uma observação. Como esse calor ele só vai ser encontrado de forma em movimento, então a gente pode dizer o seguinte, ó, o calor não pode ser armazenado, ou seja, um corpo ele não pode conter calor. Você não pode dizer eu estou com calor. Por que você não pode dizer isso? Porque você não pode conter calor. O corpo ele não pode armazenar calor. Então, quando é que eu sinto aquela sensação de calor? É quando eu estou ganhando calor. E quando é que eu sinto aquela sensação de frio? É quando eu estou perdendo calor. Então, ou eu ganho calor, ou eu perco calor. Mas eu não posso o quê? Eu não posso armazenar calor. Perfeito? Já foi questão do Enem. Isso já foi questão do Enem. Em algumas das alternativas lá, ele dizia que o corpo continha calor, continha frio. Aí você já descartava facilmente. Certo. Eu posso calcular então, professor, essa quantidade de calor que o corpo ganha ou que o corpo perde? Pode, mas só que isso a gente só vai estudar lá na calorimetria, mais lá na frente. Mas já te adiantando, a unidade de calor é o quê? Calor é energia. Toda energia é medida em joules. Calor é energia e toda energia é medida em joules. Só que usualmente você também pode encontrar esse calor na forma de calorias. Igual velocidade, que é o caso mais simples, lembra? Qual é a unidade do Sistema Internacional de Velocidade? É metros por segundo. Mas usualmente você pode encontrar a velocidade em quilômetros por hora. Aqui é a mesma coisa. A unidade do Sistema Internacional é joules, mas tu pode encontrar o calor medido em calorias. Assim como lá na velocidade eu poderia fazer essa conversão multiplicando e dividindo por 3,6, aqui eu posso fazer essa conversão. Como? Uma caloria vale aí aproximadamente 4,18 joules. Uma caloria vale aproximadamente 4,18 joules. Aí algumas questões, alguns livros podem até facilitar para a gente, ó, trazendo esse valor como sendo 4,2 ou até mesmo 4. Perfeito? Então aqui já dá para tu diferenciar o que é calor e temperatura, não já? Ó,
O que é temperatura? É a medida do grau de agitação das moléculas. Temperatura está ligado à vibração. Maior temperatura, maior vibração. E o que é calor? Calor é uma energia térmica em trânsito. Tu só encontra calor em movimento, que sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Se não houver essa diferença de temperatura, não vai existir essa troca de calor de forma espontânea, beleza? Bom, gente, para a gente finalizar essa parte de introdução à termologia, nós vamos falar aqui da chamada Lei Zero da termodinâmica. Professor, Lei Zero? É porque eu tenho a primeira e a segunda lei. Aí você pergunta, por que não dividiram em primeira, segunda e terceira lei? É porque essa Lei Zero da termodinâmica ela veio depois das duas primeiras leis. Só que ela é uma lei tão básica, mas tão básica, que a gente pode adotar ela como sendo Lei Zero da termodinâmica. O que é que diz a Lei Zero da termodinâmica? Bem simples. Aqui é mais lógica mesmo. Imagine que eu tenho aqui três corpos. Um corpo A, um corpo B e um corpo C. Aí eles estão na seguinte situação. O corpo A, B e C, a situação é a seguinte. O corpo A ele tem a mesma temperatura que o corpo C. Ou seja, o corpo A ele está em equilíbrio térmico com o corpo C. Porém, o corpo C ele também está em equilíbrio térmico com o corpo B. Então, o corpo A tem a mesma temperatura de C, estão em equilíbrio térmico. O corpo C tem a mesma temperatura de B, eles também estão em equilíbrio térmico. Então, consequentemente, se A está em equilíbrio térmico com C e o C está em equilíbrio térmico com B, consequentemente, o A está em equilíbrio térmico com B. Por isso que é chamado de Lei Zero da termodinâmica, que é algo bem básico, né? É algo bem lógico. Mas formalizando isso, o que é que eu posso dizer? Se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, se A e B estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então A e C estão em equilíbrio térmico entre si. Essa é a chamada Lei Zero da termodinâmica. Viu como é básico? Então, pessoal, esse vídeo de hoje serviu para quê? Para basicamente a gente fazer uma introdução à termologia, sobre o que nós vamos estudar. Então é importante você saber o que aqui, diferenciar o que é calor e temperatura, muito importante isso. No próximo vídeo nós vamos aprender a como que eu faço para medir essa temperatura dos corpos. Então nós vamos estudar as chamadas escalas termométricas, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.